I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E toda semana vai ser um episódio um pouquinho diferente. Por quê? Porque semana passada eu tive a honra e o privilégio de conversar com o professor Robert Brunner, da Universidade de Virgínia, sobre a crise de 2008 e gravar um episódio com ele. Porém, por ele ser estadunidense, o episódio foi gravado inteiramente em inglês. E assim como eu fiz quando eu gravei o episódio sobre Alexandre o Grande com o professor lá da Austrália, eu vou publicar o episódio na íntegra em inglês. E esse episódio que vai ser uma espécie de um pequeno resumo sobre a nossa conversa em si. Então, para que assim todo mundo, aqueles que falam, aqueles que não falam inglês, possam aprender um pouco mais e escutar sobre o tema. Mas fica a sugestão para quem saiba inglês, ou seja, treinando inglês, escutar o episódio em inglês, porque vale muito a pena. Sem me delongar muito, o professor Robert Brunner, ele é professor na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, onde ele atua há mais de 40 anos já como professor e também é escritor e pesquisador, especialista em crises financeiras, tendo feito pós-graduação na Universidade de Harvard. Ele atualmente mora com sua esposa e seus 2 filhos na cidade de Charlottesville, Virgínia. E nas palavras dele, ele adora o que ele faz e adora onde ele vive. A primeira coisa que eu perguntei para o professor era como estava a economia dos Estados Unidos antes de 2008. E ele respondeu dizendo que apesar de uma pequena crise ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a economia dos Estados Unidos vinha forte. E o que é algo interessante, porque crises financeiras tendem, como o Robert ressaltou, a aparecerem justamente depois de períodos de crescimento. E no caso dos Estados Unidos, um crescimento que vinha da recuperação da crise em 2001, com foco no mercado de consumo, ou seja, o mercado normal, e também no mercado imobiliário. Por quê? Porque havia baixos juros. Os juros dos Estados Unidos até hoje são baixos. Nos dias atuais está mais alto que o normal, está no valor mais alto em 15 anos. Mas na época era mais baixo ainda. E a baixa taxa de juros permitia que mais pessoas pegassem empréstimos. E como que isso se relaciona com o mercado imobiliário? Porque as baixas taxas de juros permitiam que hipotecas ficassem baratas. Hipoteca é quando você compra uma casa e você dá a casa de garantia para o banco dizer que você vai pagar o empréstimo. Se você não pagar, você perde a sua casa. E, obviamente, isso vem de conjunto de juros, que com um juro geral, como se fosse a nossa taxa Selic, baixos, a compra e reformas de imóveis se torna algo muito barato. Então, as pessoas passaram a ver no mercado imobiliário uma chance de investir. E assim, mais e mais e mais pessoas passaram a comprar casas, apartamentos e revender, no intuito de justamente aquecer o mercado aquecido, lucrar. Uma bolha que ia começar a se formar. Que com cada vez mais pessoas investindo e os preços aumentando cada vez mais, uma hora a bolha estourava. Mas tem uma coisa que é interessante também sobre essa bolha, que a bolha estoura quando os preços caem. Mas, antes dela estourar, a queda de preços leva mais pessoas a entrarem na bolha, porque estão vendo, olha só, o preço diminuiu. Se antes estava alto, estava lucrando muito, eu vou conseguir lucrar também. E iam atrás, entravam nesse mercado imobiliário. E a crise de 2008 é também chamada da crise do subprime. Subprime é basicamente um empréstimo mais arriscado e está muito ligado aos baixos juros nos Estados Unidos, ou baixos juros em geral, mas nesse caso específico nos Estados Unidos. E aí que vem uma coisa interessante e complexa que o Robert destacou. Era comum nessa época que os bancos que detinham várias hipotecas, vários empréstimos em seu nome,
juntassem esses empréstimos, essas hipotecas, em um conjunto de investimentos e vendessem para terceiros. Então tinha a compra de empréstimos e hipotecas para que assim o comprador passasse a lucrar nos juros. Olha só o quão aquecido e quão complexo é esse mercado. Porque você comprava uma casa, o banco pegava essa hipoteca e vendia para outra pessoa. E só era possível porque o mercado estava aquecido. As pessoas estavam pagando suas dívidas, ou melhor dizendo, pagando seus empréstimos, suas hipotecas. E no final das contas, o banco lucrava, a pessoa lucrava e o investidor lucrava. O mercado estava ótimo. E apesar dos riscos, o governo americano não fez nada para combater isso. O Fed, por exemplo, que é o Banco Central americano, não agiu como deveria ter agido. Eles sabiam dos riscos, mas faltou interpretar da forma correta. O Robert destaca que essa bolha imobiliária de investimentos, compras, reformas, vendas, chegaram na casa de 1 a 2 trilhões de dólares. Nós estamos falando em valores da época em aproximadamente 5 trilhões de reais. É um mercado imenso. É uma bolha imensa. E é aí que mora o perigo. A bolha estoura. E ela começa a estourar, mas em 2006. Por quê? Porque, de acordo com a pesquisa do Robert, no ano anterior, em 2005, os Estados Unidos enfrentou o chamado furacão Katrina, que devastou uma grande parte dos Estados Unidos. Um furacão assustador e devastador. E por que isso tem relação? Com o furacão em si, os investidores pararam de investir. Os bancos diminuíram a oferta de empréstimos porque está um período de instabilidade. E assim, aquelas pessoas que estavam comprando as casas para vender, que pegavam empréstimos para comprar as casas, não conseguiam vender as casas, porque ninguém mais queria investir. As pessoas mudavam sua postura, vendo o mercado acelerar. Chegando em 2008, em si, com o estouro da bolha e a crise tendo início. As pessoas pegavam empréstimos, não conseguiam pagar, os bancos que prestavam dinheiro não recebiam o dinheiro de volta e um caos se instaurava nos Estados Unidos. Mas você pode estar pensando, será que é possível ter feito alguma coisa para impedir? A resposta do professor foi: é complexo. E de fato é. Seria possível que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, injetasse muito, muito dinheiro no mercado para evitar justamente essas falências, principalmente dos grandes bancos. Mas era uma opção pouco bem vista ou mal vista, que ninguém estava muito disposto a fazer. É comum que os governos e os responsáveis, os representantes, esperem a crise chegar e se instaurar para então agir. Aí que mora uma grande questão aqui de 2008, que é o efeito dominó. A crise em si, ela começou nos pequenos bancos, nos bancos da periferia, como o Robert coloca, e foi se instalando aos poucos nos grandes centros financeiros do país. Olha só, o governo teve chance de agir, mas não agiu. E esse efeito dominó poderia ter sido parado. E justamente por não ter sido parado, que a crise tomou conta dos Estados Unidos e se espalhando pelo norte global. Europa, países desenvolvidos, países ricos em geral. Por quê? Porque apesar da crise ter sido nos Estados Unidos, a economia mundial ela é interligada. É comum que crises em lugares específicos afetem o globo em si. Um exemplo é, por exemplo, a crise na China, com a pandemia. Uma crise que fez, por exemplo, um exemplo é, por exemplo, a crise no México, que prejudicou a economia local da América. E assim tem vários exemplos, crise na China na década de 90, crise na Ásia como um todo. E justamente essa interdependência do economia global que permitia ou que
levou que uma crise local se tornasse global. Outro ponto interessante a ressaltar é a questão do dólar. Que o dólar ele é um lastro. O comércio global é feito pelo dólar. Você compra, vende pelo dólar. E qual o problema? Que o mundo fica não dependente do dólar. E que quando há uma oferta de empréstimos, a do dólar é mais barata, tem menos juros. Então você tem que gastar a sua moeda para pagar o dólar. E geralmente o dólar vale mais que a sua moeda, ou mais que moedas locais. E tem outra questão. Quando o Fed, o Banco Central, decidir então aumentar os juros, os Estados Unidos se tornava mais atrativo para investidores, o que tirava os investimentos de países periféricos, países em desenvolvimento, e levavam para lá, prejudicando a economia dos outros. Então, olha só como o dólar tem um papel também. Porque se o dólar é enfraquecido, se o dólar sofre, se os Estados Unidos sofre, o globo é afetado. Após falar da questão dos bancos, eu perguntei para o Robert sobre o povão em si, a população, e como essa parte dos Estados Unidos foi afetada. Ele disse que foi afetada principalmente pelo desemprego, que bateu 10%, ou seja, um número astronômico. E aí vem uma questão muito importante. As principais pessoas demitidas foram as pessoas negras e latinas, principalmente os jovens. O que se retrata muito bem uma desigualdade social nos Estados Unidos. Que quem se prejudicava eram as minorias. O Robert faz um comentário que eu achei pertinentíssimo, que são as crises, não os momentos de prosperidade que demonstram as desigualdades numa nação. E é isso que os Estados Unidos enfrentou. Se o desemprego é 10% na média nacional, na, na, nos grupos de negros e nos grupos de latinos, era muito maior. Esse grupo foi o grupo que mais sofreu, ressaltando um racismo estrutural, no qual os brancos, até o momento de crise, até o momento onde tudo está ruim, ainda saem por cima das minorias. E é algo que não existe apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer país com racismo estrutural tão presente como os Estados Unidos e também o Brasil. Outra questão foram as pequenas e médias empresas, que na ausência de empréstimos para rodar a economia, na ausência de consumo, foram à falência. E uma coisa interessante, que quanto mais falências, menos pessoas conseguiam pagar as dívidas e menos os bancos lucravam, menos os bancos conseguiam lutar pela sobrevivência. Então era um ciclo. A economia americana estava afundando cada vez mais. Uma questão muito interessante que o professor ressaltou é a chamada espiral deflacionária, que tem tudo a ver com esse ciclo. Porque as pessoas estavam devendo os bancos, vendiam seus ativos, vendiam seus produtos, vendiam suas casas. E ao fazer isso, pela lei da oferta e da procura, se você aumenta a oferta, a procura é a mesma, você joga o preço lá para baixo, fazendo com que as pessoas tivessem que vender mais ainda seus ativos para tentar pagar a dívida do banco, gerando todo um ciclo, toda uma espiral de desvalorização dos produtos. Eu perguntei para o professor se, para combater a crise, os Estados Unidos aumentaram os juros, o Banco Central aumentou os juros. E ele disse que, curiosamente, não. Seguindo uma teoria político-econômica do século XIX, os Estados Unidos diminuíram os juros para aumentar a oferta de empréstimos para tentar recuperar a economia. E de fato funcionou. Essa liquidez no mercado funcionou, mas não da forma desejada. Não se sabe ainda o porquê, mas a economia americana entre 2008 e 2022 não reagiu da forma que esperavam que reagisse depois da crise global. Um dos últimos pontos da Me Conhece como Professor foi sobre 2023. Recentemente, nós vimos o Silicon Valley Bank, um banco do Vale do Silício, ir à falência.
E eu perguntei, professor, nós vamos ter outra crise econômica nos Estados Unidos causada por bancos? E ele falou, sim. Uma crise financeira está cada vez mais próxima nos Estados Unidos. Novamente ligado aos bancos e novamente ligado aos bancos pequenos. E por que ressalta que são os bancos pequenos? Porque o Robert comentou que nós aprendemos algumas coisas sobre a crise, como, por exemplo, a necessidade de regulamentar, de regulações financeiras. Mas essas regulações ficaram muito mais com as grandes e pequenas instituições financeiras, os grandes bancos, os bancos médios. Os pequenos bancos, os bancos periféricos, não foram afetados. Uma coisa existente é um stress test, um teste de estresse, em que os grandes bancos, têm que provar que são capazes de resistir a uma crise. Mas o pequeno banco não tem que provar isso. Então, os Estados Unidos falhou em entender isso. Falhou em entender que o pequeno banco também tem que ser regulamentado e vigiado. E, novamente, uma crise financeira, uma crise inflacionária, já que os Estados Unidos injetou trilhões de dólares nos últimos anos na economia para tentar a reerguer, novamente esse ciclo leva a uma crise nos Estados Unidos. Nós não sabemos ainda o quanto vai durar e o quão profunda será, mas nós sabemos que nós estamos caminhando para ela. E por último, o Robert ressaltou o que nós devemos saber ou fazer para combater uma crise financeira. Ele disse que nós precisamos de, primeiro, velocidade para nós agirmos no início da crise, impedindo o efeito dominó. Segundo, flexibilidade. Nós temos que entender que a crise X não é igual à crise Y, nem à crise Z, nem à crise A. Cada crise tem as suas especificidades, tem as suas características e deve ser lidada de uma forma específica. E o terceiro ponto é o poder financeiro. É você ter dinheiro e condições de investir, de injetar dinheiro no mercado para garantir a continuidade da boa economia. E afinal de contas, todo mundo deseja uma economia boa para viver bem. E ele ressalta de uma maneira perfeita que velocidade, flexibilidade e o poder dependem, acima de tudo, de uma boa liderança. Depende de representantes, principalmente do executivo, que saibam agir da forma correta e na hora correta. O mundo aprendeu muito com a crise de 2008, mas ainda falta aprender muito mais. Falta lidarmos com as crises financeiras da forma correta e na hora certa. Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Um agradecimento especial, obviamente, ao Robert Brunner, que topou gravar esse episódio. Eu sei que foi um apenas resuminho, mas espero que tenha achado interessante. Eu agradeço também, em especial, ao Felipe, vulgo Dom Ratão, por financiar o nosso podcast. Se você tem condições e interesse de financiar o Mundo de História, você pode fazer isso pelo Catarse ou pelo Pix. Todos os dados estão no nosso Instagram, @Mundo de História. Você pode aproveitar e nos seguir nas outras redes sociais, Twitter e Facebook, páginas com o mesmo nome. Nós estamos sempre comentando lá coisas novas, sempre aviso que tem novos episódios. Vocês podem também enviar sugestões de temas, críticas, comentários, que eu estou sempre vendo lá, sempre tentando pegar temas que vocês acham interessantes para falar aqui. Mas no mais, agradeço a todo mundo que estou até aqui. Compartilhe esse episódio com seus colegas, familiares e amigos. E vejo todos vocês na nossa próxima semana. Muito obrigado e até lá. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.